Ensaios específicos dos ânions do grupo 3, começando pelo ânion sulfito. Vamos começar pela reação com estrôncio. Então, adicionando solução de estrôncio à solução da amostra que contém o ânion sulfito, vai ocorrer a formação de um precipitado branco de sulfito de estrôncio. Nós podemos verificar a solubilidade desse precipitado em meio ácido, inicialmente com ácido acético diluído. Vocês vão observar que não vai ocorrer a dissolução do precipitado nessa condição. Em seguida, podemos adicionar o ácido clorídrico diluído. E aí vocês vão observar que, diferentemente do ácido acético, vai ocorrer a dissolução com o ácido clorídrico. Tentem pensar por que o ácido forte ele vai levar à dissolução desse precipitado e o ácido fraco não. Agora a reação com ácido, mesma aparelhagem utilizada para o ânion tiosulfato, coletando o gás formado em um tubo lateralmente contendo uma solução de hidróxido de bário no seu interior. Então, observem que o resultado para o sulfito se diferencia do tiosulfato porque não ocorre a formação de um precipitado coloidal no tubo que contém a amostra. Isso acontecia para o tiosulfato, formava um precipitado amarelado. Nesse caso, isso não acontece. Também não ocorre facilmente a saturação da solução de hidróxido de bário colocada ali na saída lateral, porque não se forma uma quantidade de gás muito grande inicialmente. Precisa de um aquecimento e aí sim vai ocorrer a precipitação do sulfito de bário por causa da formação do dióxido de enxofre. Mais uma vez, nós vamos retirar o excesso de sobrenadante para verificar a solubilidade do precipitado formado em meio ácido, utilizando ácido acético diluído. Isso vai ajudar na identificação da espécie. Então, vamos adicionar ácido acético a essa mistura contendo o precipitado. Vocês vão observar que não vai ocorrer dissolução. Esse precipitado é exatamente igual ao precipitado formado com tiosulfato. O ânion carbonato, começando também pela reação com o estrôncio, vamos adicionar a solução de estrôncio à solução que contém o ânion carbonato. Também vai ocorrer a formação de precipitado branco, que corresponde ao carbonato de estrôncio. Verificando a solubilidade desse precipitado em meio ácido, utilizando ácido acético diluído inicialmente, vocês vão observar que, nesse caso, ocorre a dissolução do precipitado. Isso diferencia ele do sulfito. Tentem pensar por que o ácido acético já é suficiente para dissolver esse precipitado e, no caso do sulfito, precisava de um ácido mais forte. Agora, a reação com o ácido, coletando o gás formado numa solução de hidróxido de bário. Observem que assim que se adiciona o ácido clorídrico, já ocorre a formação de bolhas no tubo que contém a amostra. O carbonato ele é bastante volátil, ele é protonado, formando ácido carbônico que se decompõe em dióxido de carbono. E ele desprende facilmente ali e é coletado no tubo lateral. Já é possível observar a formação de bolhas que estão sendo coletadas na solução de hidróxido de bário. Nem é necessário o aquecimento para saturar essa solução, porque forma-se uma quantidade bastante grande de gás. Entretanto, se fizer esse aquecimento, a reação ocorre de maneira mais rápida. Tá? Mais gás é desprendido e a saturação ocorre de maneira mais rápida. Acelerando um pouquinho o vídeo, já dá para ver uma precipitação ali, a turvação do meio. E nós vamos mostrar depois do aquecimento também. Observem que a quantidade é bem maior. Então, forma-se carbonato de bário
por causa da formação do dióxido de carbono que é coletado ali no hidróxido de bário. Vamos retirar o excesso de sobrenadante e verificar a solubilidade do precipitado formado. Então, nesse caso, utilizando-se ácido acético diluído, já é possível dissolver o precipitado formado. Então, o carbonato de bário ele é solúvel em meio ácido, mesmo que se utilize um ácido fraco. Tá? Tentem pensar por que isso acontece e é diferente do sulfito de bário. Tá? Essa informação é bastante importante. Esse raciocínio é muito importante. Então, completamente dissolvido aí. Agora o ânion iodato. Nós vamos fazer a reação de formação de iodeto utilizando o reagente sulfito de sódio. Então, o iodato vai ser convertido a iodeto em uma reação de oxirredução. Então, observe, inicialmente a quantidade colocada do reagente foi bem pequenininha. Adicionando o ácido, o meio ácido é necessário para essa reação, ocorreu a formação de uma coloração acastanhada na solução. Então, formou uma cor escura ali, porque se formou iodo molecular. Adicionando uma quantidade um pouco maior do reagente sulfito de sódio, vai ocorrer a conversão do iodo ao ânion iodeto. Por que isso ocorre? Existem duas reações que podem acontecer. Então, ela pode parar ali na primeira, ou ela pode ir até o final e formar o iodeto diretamente. Depende da quantidade inicial de reagente que é adicionado. Após isso, pode-se adicionar o reagente nitrato de prata para precipitar o iodeto de prata, que tem uma coloração amarelada. Então, ocorre inicialmente a redução do iodato, que pode ir a iodo ou diretamente a iodeto. É necessário que a solução esteja límpida, incolor, antes de se adicionar o reagente de prata, senão não vai ocorrer a precipitação final. O ânion borato, nós vamos fazer uma reação com álcool, então vamos adicionar a amostra em uma cápsula de porcelana, cerca de 3 ml, e vamos levar para aquecimento. É necessário que não tenha água restando no meio para não atrapalhar na reação. Tem que estar completamente seco. Se a amostra já estiver sólida, é só adicionar o sólido diretamente. Essa etapa de aquecimento para secar a amostra não é necessária. Agora nós vamos adicionar ácido sulfúrico concentrado, reagente PA, cerca de 1 ml. E, finalmente, vamos adicionar o solvente orgânico, que é o álcool metílico ou o álcool etílico. Pode ser qualquer um dos dois, na mesma quantidade. 3 ml. Por fim, nós vamos queimar, vamos levar à combustão e vai se formar uma chama esverdeada, característica do trióxido de boro. É importante que o álcool esteja longe quando vocês fizerem a queima dessa solução.